Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus, nesta manhã abençoadíssima de segunda-feira, mais uma segunda-feira, mais um programa da Igreja Palavra da Verdade, chegando para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Como foi o seu final de semana? Ah, irmãos, o meu foi maravilhoso, graças a Deus. Temos desafios, sim, mas os nossos olhos continuam focados, colocados no Senhor. Como diz Isaías, olhai para mim e sede salvos. Então, nesta manhã, a minha palavra para você é: olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Olhe para este Deus que é tremendo e poderoso, porque quando nós olhamos para Ele, faz toda a diferença nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe nesse 23 de junho de 25, umas manhãs frias, né, irmãos? Umas noites frias, né? Mas nós estamos aí rompendo em fé. E o que temos que fazer é romper. E nesta segunda-feira, estou aqui para dizer para você: rompe, não pare de romper, não pare de prosseguir, não pare, sabe, de crer, de acreditar, de confiar, não pare de lançar, sabe, sobre a palavra do Senhor. Jesus chega ali, né, na beira daquele lago. Pedro estava ali já lavando as suas redes, e quando ele termina de pregar, ali Lucas capítulo 5, quando ele termina de ensinar as Escrituras, ele disse para Pedro: lançai as suas redes. Pedro disse: pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E a Bíblia disse que ele lançou, e por ele ter lançado sobre a palavra do Senhor. O segredo, irmãos, não foi porque ele lançou a rede, o segredo foi porque ele obedeceu a palavra do Senhor. E qual que é a palavra para mim e para você nesta manhã? Não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, estou te renovando, eu te conduzo ao lugar seguro. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus dos exércitos, o Senhor que é o Deus dos céus e da terra. Então lança Ele, apega a Ele, confia nele, e o mais Ele vai fazer, e o mais Ele vai agir, e o mais Ele vai operar a favor da sua vida para este tempo. Que o Senhor derrame bênçãos de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Eu desejo mesmo do nosso coração para este tempo, para a sua vida, para esta segunda-feira. Eu não sei qual o seu desafio, eu não sei hoje o que você precisa fazer, o que precisa ser resolvido, mas primeiro ore e coloca nas mãos do Senhor, apresenta a Ele, até este negócio que você vai fazer, apresenta a Ele, porque, irmãos, quando nós apresentamos e quando nós fazemos na direção de Deus, eu entendo que em Gênesis, no capítulo 12, Deus aparece a Abrão e diz a ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E o que me chama a atenção é que Abraão, ele obedece, e por ele ter obedecido e ir para aquele lugar, Deus mandou ele levantar e ir, mas não deu para ele um mapa, não deu para ele uma bússola, não deu para ele uma direção, só levanta e vai. Mas quem foi direcionando Abraão? Foi o Senhor dos Exércitos. E Abraão é conhecido aí, como o pai da fé. Por quê? Porque ele teve fé. Irmãos, ele ouviu, e quando ele ouviu, ele não achou que aquilo era loucura da cabeça dele. Ele tinha a convicção que era o Deus de Israel que falava com ele. Ouvir a voz de Deus é uma coisa, ouvir vozes
né? Vozes alheias é outra coisa. Às vezes nós ouvimos vozes de pessoas que são vozes negativas. Às vezes nós ouvimos voz do além, irmãos. Sabe, voz que ninguém está ouvindo e você está ouvindo. E a minha pergunta é, você precisa focar na voz do Senhor, porque a voz de Deus, irmãos, primeiro, ela não deixa dúvida. Segundo, ela não traz insegurança na sua vida. Quando você ouve a voz de Deus, faz diferença na sua vida. Então, nesta manhã, ouve a voz do Senhor, dai ouvido à palavra do Senhor. Quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, faz toda a diferença nas nossas vidas. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra, e essa palavra está em Jeremias, no capítulo 17, ao versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha o resultado do homem que confia no Senhor. Olha o resultado do homem que espera no Senhor. Porque ele é como a árvore plantada. Plantada aonde? Junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não recém quando vem o calor. Não recém quando vem o calor. E o que me chama a atenção, irmãos, que a Bíblia disse que as suas folhas ficam verde, sabe, no ano da sequidão. Então eu entendo que quando nós estamos plantados junto a essas águas, aonde essas águas? Aonde nós encontramos este rio, este ribeiro, é Jesus. Porque ele diz no Evangelho de João, no capítulo 8, aquele que tem sede vem, e vem e beba de graça. E aquele que bebe, irmãos, do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Quando nós bebemos dessa água, na semana passada, retrasada, não sei mais, eu falei sobre isso aqui no programa, que para nós bebermos da água chamada Jesus, nós temos que ter sede. Sabe quando você está com aquela sede, mas aquela sede, aí você pede para alguém uma água, e ele traz aquele copinho de água, te dá até tristeza, não é verdade? Você pensa, nossa, vou beber 10, mas quando vem aquele copão cheio d'água, irmãos, ai, a sua boca tem enche d'água, e você vai bebendo, e você vai bebendo, e você vai bebendo, e você vai bebendo, e você para, descansa e volta a beber de novo, porque parece que tudo aquilo que estava seco dentro de você, volta a ter vida, né? Volta, sabe, a brilhar. Assim também a água de Deus. Então nós temos que estar, irmãos, junto desse ribeiro, junto dessa fonte, porque no tempo do calor, as folhas não vão murchar. Que tempo do calor é esse, apóstola? É quando chega a adversidade na minha vida e na sua vida, é quando chega os momentos difíceis, o tempo do calor chega, irmãos, e quando chegar, eu e você estamos aí com as raízes fortalecidas, com as raízes regadas. E o que me chama a atenção, sabe que esse versículo está dizendo, bem-aventurado, né? Bendito é este homem que quando ele está, sabe, com as suas raízes aí plantada, né, junto dessas águas, as suas raízes vai se estendendo, irmãos. E outra coisa que me chama a atenção, que mas as suas folhas ficam verdes, não só murcha, mas ficam verdes. Verde significa não perde o brilho. Quantos que têm perdido o brilho por causa da adversidade? Quantos irmãos que têm perdido a alegria por causa da adversidade? Mas nessa manhã, essa palavra vem ao nosso coração. Então apegue esta palavra em nome do Senhor Jesus. Procura hoje aonde está as suas raízes. Aonde estão as suas raízes? Elas estão firmadas, elas estão ligadas, elas estão, sabe, junto a essas águas, águas, né, do descanso, porque o salmista Davi, ele disse, leva-me para as águas do descanso, leva-me para junto das águas do descanso. Irmãos, nós precisamos estar, sabe, com as nossas raízes regadas, porque mesmo vindo calor,
mesmo vindo o dia difícil, a gente não vai perder o brilho e não vai deixar de frutificar. Sabe o que é não deixar de frutificar? É quando chega uma situação difícil na sua vida, as suas palavras não mudam. A gente vê na vida, sabe, de Noemi, quando ela perde o seu esposo e os seus 2 filhos, ela se tornou, né, uma mulher amarga, a ponto de dizer a Orfa e também Ruth: volta para os seus deuses, volta para os seus pais, volta para a sua terra, porque agora eu vou prosseguir somente. Então, quando nós ficamos amargos, e nós temos que ter cuidado, irmãos, porque às vezes nós ficamos pessoas amargas no nosso casamento, nós nos tornamos pessoas amargas com os nossos filhos, nós nos tornamos pessoas amargas com o nosso cônjuge, nós nos tornamos pessoas amargas no local de trabalho. As pessoas começam a olhar para você e dizer: você está diferente, né? Você está, né, um silêncio. Não, está tudo bem. Não, mentira, não está. Você está amarga. E sabe como que nós não vamos ter essa amargura? É estar junto deste ribeiro. Quando nós estamos junto desse ribeiro, faz toda a diferença nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa, porque a Bíblia diz que maldito do homem que confia no homem. Maldito, irmãos, porque no dia que chegar a adversidade na vida deste homem, ele não vai parar em pé, ele não vai conseguir romper, ele não vai conseguir prosseguir, mas quando nós estamos juntos, irmãos, dessas águas, faz toda a diferença. Então esta é a palavra para mim e para você, nesta manhã de segunda-feira, que você faça valer esta palavra neste tempo e receba desta porção sobre a sua vida de uma forma poderosa e de uma maneira maravilhosa, porque maior é o poder de Deus, é o sobrenatural de Deus ao teu favor. Vamos orar? Vamos clamar os céus nessa manhã, na certeza que Ele é o Deus que faz, na certeza que Ele é o Deus que opera. Eu não sei hoje o que você precisa, mas você, se você quiser, segura aí o copo com água. Não é a água que vai fazer a diferença, é o que nós vamos liberar aqui no nome de Jesus. O que vai fazer a diferença é o nome de Jesus. Se você não pode, coloque a sua mão sobre o seu coração ou sobre a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus, e receba aí a cura, e receba aí o milagre, a vitória de Deus sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, Pai. Mais uma vez, nós estamos, ó Deus, na Tua santa presença, Te louvando, Te glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor vá alcançando cada vida, cada casa, cada família, alcança o Teu povo. Senhor Espírito Santo de Deus, faz maravilhas e milagres e prodígios no nome do Senhor Jesus. Nós cremos, ó Pai, no Teu sobrenatural. Somente o Senhor é o Deus para operar, somente o Senhor é o Deus para agir, somente o Senhor é o Deus para fazer de uma forma poderosa. Abra, Senhor, os céus, as comportas dos céus, as janelas dos céus em prol do Teu povo, aquele que precisa de uma cura, aquele que é o Deus que está sentindo dores agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa pessoa sendo curada, sarada, no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que eu declaro a bênção. Portas sendo abertas hoje e sempre, em nome de Jesus. Seja livre, seja curado, seja sarado, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa. Ficamos por aqui, irmãos, nesta segunda-feira. Mas amanhã, terça-feira, se Ele permitir, repete comigo, ou juntos, vamos aí, um ponteiro, é isso mesmo, e outro, e eu entro para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família.